Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal do Centro Vicente de Paulo. Hoje nós teremos a palestra com Marco Antônio Leite, com o tema O Anjo da Guarda, e nós iremos iniciar a nossa prece inicial com a nossa trabalhadora da casa, a Neuza, e eu espero que todos possam ter uma excelente noite, que essa palestra há de levar as palavras acolhedoras para os nossos lares e que possamos, juntamente com a família, podemos compartilhar este momento, enquanto ainda estamos vivendo esse momento da pandemia, que não possamos nos reunirmos. E eu peço que todos que estavam vendo a nossa campanha do Natal Solidário possam entrar em contato para fazer a doação e ajudar a todos. Que esse Natal Solidário possa alcançar muitas famílias e que assim a gente possa fazer esse trabalho nesse momento planetário que vivemos tão complicado. Quero agradecer a todos pela presença e agora eu vou passar a palavra para a nossa querida Neuza. Obrigada, Leandro. Boa noite a todos e a todas. Queridos irmãos e amigos do Centro Espírita Vicente de Paulo, irmãos e irmãs que acompanham nessa noite esse momento de partilha, de reflexão, de fé, fechemos nesse momento os nossos olhos, acalmemos o nosso pensamento e a partir desse momento, vibremos juntos nessa prece e roguemos aos bons espíritos que estejam conosco e juntos do nosso irmão Marco Antônio, que em seguida fará partilha do seu conhecimento. Conhecimento que é alimento para a alma e fortalecimento também para a nossa fé. Amado Mestre Jesus, vós que conduz o movimento de transição e de espiritualização que se expande em todo o mundo, especialmente nesse momento tão delicado que vivenciamos. Acolhe todos os que imploram a vossa assistência. Orienta-nos, ó Pai, a todos no caminho do bem, proporcionando o alívio nos sofrimentos e consolo em nossas aflições. Oremos juntos, por misericórdia, a todos os espíritos que sofrem, tanto encarnados como desencarnados, em especial aqueles que seguem próximos de nós, que eles sintam o amor que vibra a partir de cada um de nós e que sintam também o bom ânimo, coragem, fé e esperança num futuro melhor que é certo para cada um, para todos nós. Cerca-os, ó Pai, dos bons espíritos, para que eles se sintam consolados e animados a prosseguirem no bom caminho, cultivando o perdão e o amor ao próximo. Senhor Jesus, protege a todos que buscam entendimento na doutrina espírita e dai a todos nós a luz do entendimento para a boa compreensão dos teus ensinamentos, inclusive para a boa compreensão das reflexões que em seguida serão compartilhadas por meio da palestra dessa noite. Somos gratos, ó Pai, por toda a proteção, que tuas bênçãos desçam sobre nós nessa noite e na nova semana que se inicia. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja conosco. E hoje, antes mesmo de começar a nossa conversa sobre os anjos da guarda, vou recordar 47 anos passados. O Centro Espírita Vicente de Paulo me traz uma lembrança de uma das palestras que assisti quando criança ainda, em 1974, quando passando férias com a minha avó em Anápolis, uma determinada noite, aos 10 anos, no mês de janeiro de 74, ela me levou para esse centro. E é interessante que, às vezes, a gente coloca que levar a criança para um centro não tem sentido. E recordo mesmo, nessa noite, uma das poucas palestras que lembro de uma história de uma palestra pública noturna, aos 10 anos, quando recordo o meu passado de palestras que eu ia com meus pais, com
outras pessoas, essa é a única que me vem à memória, levada pela Dona Maria, né? Minha avó Maria Mendonça Leite. Até emocionei agora, né? Então, existe uma relação afetiva nesse centro por conta dessa questão de uma recordação da minha avó me levando a esse centro. E hoje vamos estar conversando sobre os anjos da guarda. Não só na questão dos anjos da guarda, mas quando Kardec, no Livro dos Espíritos, na parte 2, traz um assunto que terminamos, às vezes, estudando pouco. Porque quando a gente traz o assunto anjo da guarda, muita gente fala assim, não, mas isso é uma concepção católica. Eu ouvi espíritas falando sobre isso. E quando vemos alguns companheiros nossos da doutrina comentando alguma coisa nesse sentido, vemos a falta do estudo ainda do Livro dos Espíritos, porque já em 1857, com a codificação, Kardec tem um dos itens que ele mais perguntou mesmo, que é exatamente sobre essa questão dos espíritos que nos protegem. Quando analisamos o Livro dos Espíritos, normalmente, dentro de um capítulo, tem um item, e em cima desse item, Kardec faz 2, 3, 5, 7, 10 questões. Quando pegamos o assunto sobre os espíritos protetores, Kardec, de questões, tem um pouco mais de 40. Né? É da 489 a 521, mas como tem a 504A, algumas outras A, no final termina sendo um pouco mais de 40 questões sobre a questão dos espíritos protetores. E quando a gente abre esse capítulo, que é exatamente o capítulo 9, da intervenção dos espíritos, quando trabalhamos essa situação, normalmente as pessoas trazem essa ideia da intervenção dos espíritos no mundo corporal, por assim dizer, né, que está na parte segunda dos espíritos. As pessoas normalmente sempre pensam na questão obsessiva. É o mais comum, né, porque a doutrina espírita veio trazer muito essa ideia dessa intervenção, que muitas das vezes as pessoas, no processo de desencarne, quando vão para o outro lado da vida, levam as suas condições, ou mesmo nós aqui trazemos o nosso passado, companheiros que estão conosco, e terminam nos obsediando. É verdade. Tanto assim que a primeira parte desse nosso capítulo, Kardec trabalha sobre a faculdade dos espíritos em penetrar nos nossos pensamentos. Depois, talvez uma das questões que é muito intrigante, que é a 459, que muita gente sabe a resposta de cor, né? Os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos? A resposta é muito curiosa, porque os espíritos nos respondem muito mais do que imaginais, pois, frequentemente, são eles que vos dirigem. A resposta chega a ser curiosa, dizendo assim, são eles que nos dirigem. Ué, como assim? Se a própria doutrina espírita nos ensina que cada um de nós tem o livre-arbítrio. Se nós temos o livre-arbítrio, como é que os espíritos nos dirigem? Algumas pessoas, às vezes, desavisadas do estudo doutrinário, podem estar questionando essa situação. Entretanto, na continuidade desse capítulo, nós vamos ver que a direção é por conta daquilo que a gente se entrega ao pensamento com a outra pessoa. Vamos colocar aqui uma proposta obsessiva no primeiro momento. Quando a gente fala de obsessão, nós podemos estar encarando uma obsessão desencarnada, que é o que normalmente vem à nossa cabeça, mas tem um obsediado ou obsessor encarnado. Quer ver um exemplo? Como é que isso funciona? Muitos de nós trabalhamos. Normalmente, aqui no Brasil, às vezes na sexta-feira, nos ambientes de trabalho, o pessoal sai no finalzinho da tarde, isso óbvio, quando não estávamos nesse momento de recolhimento familiar, né, nesse momento da pandemia, era muito comum, na sexta-feira, no final da tarde, o pessoal sair para poder ir para o barzinho, tomar uma cerveja e assim por diante.
Chega um determinado dia que o colega de trabalho vira para o Marco e fala assim, Marco, você nunca foi com a gente, vamos lá tomar uma cerveja. Opa, peraí, hoje à noite, sexta-feira, sempre tem os compromissos na federação, tem palestra, tem estudo, tem reunião com os estados, né? Viro para ele sem fazer nenhuma explicação, eu falei assim, não, companheiro, hoje não dá, estou ocupado, tenho outros compromissos. Poxa, mas você nunca foi, vem dessa vez. Eu falei, não, já estou com outros compromissos. Ele, naquela hora, que essa é a minha fala, ele falou, tá bom, mas sexta-feira que vem, você vai com a gente. A gente vê. Chega na semana seguinte, esse nosso amigo vem e faz o convite novamente. E novamente, o que é que eu faço? Não, estou negando esse processo. Se nós formos ver, neguei pela segunda vez. Mas não, fulano, semana passada te convidei, você nunca vai, não é amigo. Olha só a fala, a intriga, a conversa desse companheiro de trabalho, que não é seu inimigo. Ele não é inimigo nenhum. Mas ele devagarzinho está querendo te levar para onde? Para um processo que não é o seu padrão. Tá? Tá bom, Marco, segunda vez que você está dizendo não. Na terceira semana não tem como. Se organize, semana que vem você vai com a gente e a gente conversa. Chega na terceira semana, eu ainda digo não. Na quarta semana, eu digo não. Na quinta semana, eu digo não. O que é que vai acontecer com esse companheiro? Ele vai se cansar. Chega um determinado momento que ele deixa de te convidar. Ele se cansou. Exatamente isso que acontece. Se nós formos ver, esse é um processo de obsessor encarnado, e nós temos no nosso dia a dia. Todos nós temos esse. Mas, vamos lá. Se a gente não tivesse negado, o que teria acontecido? Vamos no primeiro dia. Tá? Tá bom, só vou ficar lá meia horinha. Aí fico a primeira meia horinha. Ok, termino não conseguindo sair na primeira meia hora, ele ainda me segura durante uma hora. Na semana seguinte, ele faz o convite, ele fala assim, só se for rapidinho. Aí nessa uma hora, ele ainda me segura mais uma hora e meia. Na terceira semana, ele já está me conduzindo para um outro bar, para um outro espaço, para um outro local. O que é que está acontecendo aí? É exatamente o que os espíritos nos colocam, que muito mais do que imaginamos. São eles que nos dirigem. Esse obsessor encarnado vai estar nos dirigindo, porque na hora que a gente aceita a proposta, muitas das vezes nós nos deixamos levar pelo que ele está nos colocando. E a ideia dos espíritos é exatamente essa. Quando eu faço esse exemplo do obsessor encarnado, no processo da obsessão desencarnada não é muito diferente. Na hora que a gente aceita a sugestão do nosso companheiro obsessor, eles começam a nos dirigir para aquilo que a gente aceitou. Ok, estamos vendo aqui um processo obsessivo. Entretanto, a influência espiritual, ela não é só uma influência negativa. Ela também pode ser uma influência positiva. Porque muitas das vezes, quando a gente pensa nessa questão da influência, relacionamos muito ao processo obsessivo. E não é assim. Não é assim. Pode ser uma influência negativa ou uma influência positiva. Na minha época, nós tínhamos um desenho que era o Tom e Jerry. Muitos aqui vão estar recordando que quando o Tom queria fazer uma maldade com o Jerry, ele olhava desse jeito e aparecia aqui do ladinho dele uma figura do diabinho. E começava a insuflar no seu ouvido as propostas do que ele poderia fazer com o Jerry. Na mesma hora, do outro lado, aparecia um anjinho. Isso uma figura mesmo de desenho. Tá? E o anjinho, não faça isso, não faça aquilo. Ele ouvia um, ouvia outro, ouvia um, ouvia outro. E o que acontecia em seguida? Ele escolhia quem ele iria atender. E no momento que ele escolhia um ou outro, esse um saía e o outro dominava.
dando ideias, dirigindo a proposta e assim por diante. Ou seja, o processo de influenciação espiritual sempre vai estar acontecendo de maneira positiva e de maneira negativa. Nós é que vamos estar escolhendo quem nós vamos ouvir. Vejam só, quando existe um processo de influência, vamos estar pegando aqui na questão negativa, Kardec chega, inclusive, a questionar a espiritualidade, uma situação muito interessante que está aqui, no Livro dos Espíritos, a questão 478, provavelmente todo mundo leu. Entretanto, às vezes a gente não presta atenção no que os espíritos nos colocaram. Ele está falando assim, num processo obsessivo. Vejam só. Há pessoas que, embora animadas de boas intenções, não deixam de ser obsidiadas. Qual o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores? Qual o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores? Às vezes, quando alguém nos pergunta isso, o mais comum dentro da casa espírita é de quê? Irmão, faça o evangelho, água fluidificada, venha tomar passe. Né? Pessoal, tudo isso ajuda. Realmente ajuda. Entretanto, não é o definidor. O que define mesmo se aquele processo de obsessão vai sumir ou não é o nosso comportamento. E os espíritos nos colocam uma frase que é a resposta, que é muito curiosa. Vejam só a pergunta: qual o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores? E a resposta é: cansando-lhes a paciência, não dando nenhuma importância às suas sugestões e mostrar-lhes que estão perdendo o seu tempo. Ao verem que nada conseguem, afastam-se. Lembra daquela conversa que eu coloquei do companheiro do trabalho que fica te chamando para cerveja de sexta-feira? Chama uma vez, chama duas, chama três, chama quatro, cinco, seis, sete. Você vai dizendo não, 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 não. Chega um determinado momento, o que acontece com o seu colega de trabalho? Cansa. Não vou chamar mais o Marco. Não adianta. Cansei de chamar e ele não vai, ele não participa. Se isso acontece com um espírito encarnado, com os espíritos desencarnados não é muito diferente. Lógico, a gente tem que considerar, às vezes, a questão de tempo. Um colega nosso de trabalho, às vezes, vai cansar em 7 semanas. Tá? Um espírito desencarnado que está nos obsediando, muitas das vezes vai cansar durante 7 anos, 20 anos, porque ele vai ficar 20 anos tentando. E, se nós nos mantivermos firmes na proposta, chega um determinado momento que ele vai dizer assim, não adianta, não adianta, não adianta. O Marco é irredutível. Tá? Isso pode acontecer. Então, qual é a melhor maneira de estarmos afastando o nosso espírito obsessor? É cansando-lhes a paciência. Só que isso também serve para o espírito protetor. A pergunta não foi voltada a isso. Mas nós temos isso que é exatamente o foco do nosso trabalho na noite de hoje. Então, um pouco mais à frente, na questão 489, Kardec começa a trabalhar sobre os anjos da guarda. E vejam só que interessante, o termo que Kardec nos traz é exatamente esse. Anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Quando ele vem nos colocando isso, ou seja, ele está mostrando que o termo anjo da guarda também é um termo que é utilizado dentro da doutrina espírita. E é muito interessante, né? Porque na hora que a gente estuda a ideia do anjo da guarda, nós vamos ver que a providência divina, ela manifesta-se incessantemente em todas as situações e lugares, proporcionando a cada um de nós uma proteção com vistas ao futuro e ao progresso da nossa do nosso ser espiritual, né? Então, esse amparo acontece
de infinitos modos. E a gente precisa até despertar para essa consciência, ter claro essa ideia e verificar que o processo de influência, ele acontece tanto positivamente quanto negativamente. E no nosso dia a dia, é nós que vamos escolher. Nós vamos estar ouvindo os nossos amigos, protetores, ou os nossos amigos, que também não deixam de ser obsessores. Porque até mesmo no processo de obsessão, nós temos uma situação de aprendizado ali. Nós somos livres para estar escolhendo quem irá nos influenciar. Tá? Então, em síntese, esse vai ser exatamente o finalzinho, mas que eu já vou estar colocando nesse momento. Ninguém está desamparado. Não existe aquela situação de alguém aqui na Terra de dizer que está sozinho. Porque, no mínimo, nós temos esse anjo da guarda, esse amigo espiritual, esse guia, como muitos gostam de falar, que vão estar influenciando positivamente em sua jornada evolutiva. Tanto assim, que se nós formos observar, Deus não nos atende pessoalmente, não. Né? Deus nos atende por intermédio até de suas leis imutáveis e de seus mensageiros. Isso é, Deus auxilia as criaturas por intermédio das próprias criaturas. E essas criaturas é o que nós vamos estar vendo agora. Temos esse nosso amigo espiritual, esse anjo da guarda, que vai estar o tempo todo ao nosso lado. E óbvio que não existe parcialidade nem privilégio na lei divina. Ou seja, cada um de nós vamos estar recebendo de acordo com o nosso merecimento, de conformidade com os nossos esforços, mas teremos sempre um espírito dedicado a nós. É muito interessante isso, né? É o anjo mesmo da guarda. Para efeitos didáticos, Kardec classificou, vou colocar aqui esses guias espirituais, em 3 categorias. A primeira delas são os espíritos simpáticos. Primeira, espíritos simpáticos. A segunda, espíritos familiares. E a terceira, os espíritos protetores ou anjos da guarda, quando é o caso individual. Quando a gente fala dos espíritos simpáticos, ele é muito interessante, porque os espíritos simpáticos, eles tanto podem ser bons, quanto podem ser maus. Como assim? Os espíritos simpáticos, que se simpatizam conosco, eles tanto podem ser espíritos bons, quanto espíritos maus. Ué, Marco, espíritos maus podem ser espíritos simpáticos? Podem. E por que podem? Porque nós ainda temos dentro de nós a maldade. Quando temos a maldade dentro de nós, espíritos que se simpatizam com a maldade vêm nos ajudar. Vejam só que interessante. Quando nós nos propomos aqui na Terra mesmo ajudar alguém, e pessoas ficam sabendo que a gente vai querer ajudar alguém, vão ter pessoas que se simpatizam com essa proposta e vêm nos ajudar a poder ajudar. O inverso também é verdadeiro. Quando nós queremos prejudicar alguém, e algumas pessoas ficam sabendo disso, pessoas que não gostam desse alguém, ou que querem estar no seu dia a dia prejudicando, simpatizam com a nossa proposta de perturbar. E se achegam a nós para nos ajudar a prejudicar. Ou seja, os espíritos simpáticos, eles tanto podem ser bons, quanto podem ser maus. Esses serão simpáticos de acordo com a nossa condição espiritual. Ou seja, nós é que determinamos quem são esses espíritos simpáticos. Entretanto, eles sempre vêm para nos ajudar a fazer aquilo que nós desejamos fazer. Então, eles se ligam a nós por conta de uma semelhança de gostos, de acordo com as nossas inclinações pessoais. Alguns podem estar falando assim, poxa, mas eu não quero ter espírito simpático que venha me prejudicar ou me ajudar a fazer o mal.
Tem como a gente estar se livrando disso? Tem. É só parar de querer fazer o mal. É só começar a pensar, desejar e praticar fazer o bem. Porque no momento em que mudamos, alteramos o nosso comportamento, espíritos simpáticos a essa proposta do bem, a essa proposta de evolução, vêm ao nosso auxílio. Sempre, sempre. Tá? Então, a questão dos espíritos simpáticos, eles terminam sendo ligados com os nossos ideais, com os nossos projetos. Muitas das vezes, eles tomam as nossas dores contra os nossos adversários e terminam nos auxiliando a fazer coisas contrárias ao que os espíritos protetores estão aqui para nos ajudar. Lembram do Tom e Jerry, né? O companheirinho que parecia de um lado e do outro? Qual é que a gente vai estar escolhendo? Tá? Nós podemos simpatizar com esse, ou podemos simpatizar com esse aqui. A escolha sempre será nossa. Na segunda categoria, nós vamos ter o que Kardec nos chama de espíritos familiares. Os espíritos familiares, eles terminam sendo orientadores secundários dentro do nosso processo de proteção no nosso cotidiano. Às vezes, podemos colocar assim, embora esses espíritos sejam menos evoluídos, óbvio que não é uma regra essa situação, porque dentro da nossa família podemos ter um espírito mega evoluído, né? Quem tem, por exemplo, vamos pegar aqui Bezerra de Menezes como um familiar, que é um espírito familiar desse filho, desse sobrinho, ou coisa parecida, provavelmente a condição espiritual de Bezerra é muito maior do que um anjo da guarda que vai estar orientando aquele ser. Mas, de uma maneira geral, esse espírito familiar ele termina tendo uma condição menos evoluída do espírito protetor, ou seja, do nosso anjo da guarda. Entretanto, esse espírito familiar, na categoria que Kardec nos traz, ele normalmente vai querer o nosso bem. Esses espíritos podem ser os nossos parentes, familiares, amigos nossos, e quando trazemos isso, não obrigatoriamente dessa encarnação. Nós podemos ter os nossos espíritos familiares trazidos de muitas encarnações passadas, porque a nossa família espiritual ela só vai crescendo. Tá? E muitas das vezes os nossos espíritos familiares eles se ocupam de uma particularidade de nossa vida íntima, desse protegido que somos nós. E só atuam por ordem ou permissão dos conhecidos espíritos protetores. E muitas das vezes são os próprios espíritos protetores que contam com o apoio de um espírito familiar para desenvolver um socorro necessário ao indivíduo aqui na Terra. Por exemplo, nós vamos recordar no livro Os Mensageiros, num determinado momento, André está na cidade do Rio de Janeiro, naquela casa em que normalmente ele chega, inclusive, dar um exemplo lindo de um culto no lar que acontecia lá, e aquela casa terminava sendo um posto avançado do plano espiritual do nosso lar aqui na Terra. Numa determinada noite, André Luiz conta a história de uma avó orientando a sua neta. Se nós formos ver, pela ligação familiar, aquela avó, pelo carinho, pelo afeto, tinha muito mais condições de se achegar ao processo de ajuda da sua neta do que, às vezes, o próprio espírito protetor, porque ela não estava sintonizada com o espírito protetor diante da dificuldade, com o anjo da guarda, porque ela não estava procurando. Mas o espírito familiar, aquela vozinha, com todo o afeto, todo o carinho, ali se achegou para poder estar trabalhando essa questão da orientação à neta. Óbvio, né? Quem quiser ver o fato em si, né? Fica aqui a recomendação de ler Os Mensageiros, essa fase, porque, inclusive, André Luiz chega a questionar: e aí, quando essa menina acordar, o que é que ela vai ter de lembrança? Né?
E o orientador de André Luiz fala, leiam o livro e vocês vão ver a colocação de como é que a recordação desse momento do espírito familiar no sono, nos dando orientação. Então, até por essa intimidade, pelos vínculos sentimentais com o protegido, o familiar ele termina sendo aceito, sendo até às vezes convidado mesmo como colaborador do espírito protetor, do anjo da guarda, para auxiliar na solução de alguns problemas específicos. Né? E aí ele vai estar influenciando em muitas coisas no nosso dia a dia. Tá? Mas vamos ver a questão do nosso espírito protetor, como o nosso querido Kardec nos fala. Já na questão 489, ele faz a pergunta: há espíritos que se ligam a um indivíduo em particular para protegê-lo? Olha só. Há espíritos que se ligam a um indivíduo em particular para protegê-lo? E os espíritos nos respondem: sim, é o irmão espiritual. É o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. Logo em seguida, Kardec questiona: o que se deve entender por anjo da guarda? Anjo da guarda, então, como respondem os espíritos, é o espírito protetor, pertencente a uma ordem elevada. Né? Ou seja, a proposta do anjo da guarda, ela é doutrinária. Nós temos claramente a ideia de que Deus colocou para cada um de nós aqui um espírito dedicado a nos proteger. Tanto assim, Kardec chega a questionar na questão 491. Então, qual é a missão desse espírito protetor? Numa analogia, a espiritualidade nos responde: a de um pai para com seu filho. Qual é o papel de pai? Conduzir o seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. Vejam só que o papel do anjo da guarda não é assumir as dificuldades, não é fazer nada pelo seu protegido. Né? Ele está ali para orientar, para conduzir, para ajudar, para consolar, para sustentar. E como é que ele faz isso? Por uma situação mental. Tanto assim que Kardec, tanto na Revista Espírita de janeiro de 59, mas fica mais fácil a gente ler a questão 495, que é uma mensagem de Santo Agostinho e de São Luís. Tá? É a questão 495, e é uma mensagem relativamente longa que tem aqui. E Santo Agostinho e São Luís nos falam que essa doutrina dos anjos guardiões deveria converter os mais incrédulos pelo seu encanto e pela sua doçura. O que é que ele está querendo dizer isso? Que a proposta de nós termos um orientador, um protetor, um anjo guardião, um espírito que é mais evoluído que nós, que nessa situação tem uma missão que se assemelha a um pai, que ele está aqui para nos consolar, para nos proteger, para nos orientar, para nos levantar, e que não são seres privilegiados, que têm isso. Todos nós temos. São almas que trilharam algumas experiências diferentes e estão em condições melhores do que nós. É uma proposta, como diz São Luís, muito consoladora. Pensar que cada um de nós tem, junto a nós, espíritos que não são superiores, que eles são os nossos amigos mais seguros, mais devotados, e que temos com eles as ligações mais íntimas que a gente pode contrair
aqui na Terra é uma proposta consoladora. E a gente termina não trabalhando muito isso no nosso dia a dia. Né? Relembrando, Kardec faz 41 questões para trabalhar essa questão dos espíritos protetores, os simpáticos, os familiares e o nosso querido anjo da guarda, nosso guia espiritual. Para vocês verem a importância que o nosso codificador deu nessa situação. E terminamos o nosso dia a dia, quando trabalhamos a ideia da interferência, da intervenção, pensando só nos espíritos negativos. Mas não, os espíritos protetores existem aos montes. Aos montes mesmo. Vamos lá. Cada um tem um espírito protetor. Cada família tem um espírito orientador. Cada rua é colocado que tem alguém ali que vai estar fazendo uma proteção. Cada bairro, cada cidade, cada estado, Vejam só a quantidade de espíritos que estão aí voltados e focados no bem. E, por vezes, ficamos só pensando na influência negativa. Tá? Então, temos que pegar essa ideia consoladora mesmo e acreditar e trazer isso para o nosso dia a dia, que esse espírito, ele sempre estará conosco. Assim que ele chega a colocar São Luís, né, nos calabouços, nos hospitais, nos lugares de deboche, na solidão, nada vai nos separar desse espírito que vai estar ao nosso lado, nos passando os mais doces impulsos e ouvindo, ou passando para nós, né, os mais sábios conselhos. Santo Agostinho chega a nos colocar que quantas vezes esse espírito nos ajudou nos momentos de crise? Quantas vezes ele nos salvou das mãos de maus espíritos? Mas, no grande dia, esse anjo vem nos dizer: não te disse isso e tu não fizeste. Ou seja, ele está aqui do nosso lado, nos falando, e ainda assim a gente não ouviu. Santo Agostinho ainda continua: eu não te mostrei o abismo que tu estava indo, e tu ainda caiu nele. Eu não te fiz ouvir a voz da verdade, e apesar disso, tu seguiste os conselhos da mentira. Eles estão sempre, sempre ao nosso lado, nos orientando, nos falando, nos consolando, nos protegendo. Mas, às vezes, a gente não ouve. Esse é o X da questão. Tanto assim, que Santo Agostinho nos coloca claramente: questionai os vossos anjos guardiães. Estabelecei entre você e ele uma ternura íntima que reina entre os melhores amigos. Até por conta de uma coisa: nós não podemos ocultar nada desse irmão espiritual, porque eles terminam sendo os olhos de Deus. Foi Deus que colocou eles ao nosso lado. Nós não podemos enganá-lo. Então, se ele conhece os nossos mais íntimos segredos, os nossos mais escondidos desejos, tá? Vamos utilizá-lo para poder nos auxiliar nesse processo evolutivo do dia a dia. Não tem como a gente estar escondendo isso de ninguém. Tanto assim que nessa mensagem que está na Revista Espírita, de janeiro de 59, também reproduzida na questão 495, ele nos fala assim: não tem mais cansar esse espírito protetor com as suas perguntas. Ficai ao contrário em relação ao tempo todo conosco. Porque se assim nós estabelecermos, nós seremos mais fortes e muito mais felizes. Olha só que interessante, né? Às vezes, no nosso cotidiano, quantas e quantas vezes já não ouvi isso das pessoas falam assim: não vou estar perguntando os espíritos, não vou ocupar os espíritos com os meus problemas.
a orientação de Santo Agostinho, a fala de São Luís nessa mensagem, e vejam que são os dois que assinam uma única mensagem, traga os seus problemas cotidianos para esse espírito protetor. Né? E quando eu digo traga, que é o que está trazido ali, é de conversar mesmo. Eu lembro que aos 14 anos, quando ainda na juventude espírita, estudei esse tema, eu pensei, poxa vida, que bacana, né? Cada um de nós tem um espírito protetor. Como é que será o meu espírito protetor? Quem será? Né? Um pouco mais à frente, na questão 504 e 505, Kardec chega, inclusive, a fazer esse questionamento, que, às vezes, nós não podemos saber, veja só, nós não podemos saber sempre o nome do nosso espírito protetor, ou do nosso anjo da guarda, como Kardec fala. E é verdade, porque como é que a gente vai querer saber, às vezes, um nome que não tem relação nenhuma conosco? Digamos que o nosso anjo da guarda tenha vivido na Indonésia, numa ilha lá na Polinésia, ou foi na África, né? O nome dele é Chica Prakachon. É Chica Prakachon. O que esse nome significa para nós? Nada. Né? Chica Prakachon. Você vai chamar seu espírito desse jeito? Não tem significado nenhum. Kardec, então, nos orienta na questão 505, de acordo com o que os espíritos nos falaram, de poder dar um nome em que tenhamos simpatia. Aos 14 anos, eu terminei trazendo o nome do espírito desse anjo da guarda para um nome comum. Num determinado momento, eu falei assim, não sei o seu nome. Então, a partir de hoje, toda vez que eu pensar em você, eu vou estar te chamando de Jorge. Jorge. Esse foi o nome que eu batizei o meu amigo espiritual. E aí vem uma orientação muito bacana, né? Se você ainda não tem isso numa intimidade com o seu amigo espiritual, e por que eu falo? Amigo, a gente tem que ser íntimo. E amigo a gente chama pelo nome. Se nós não sabemos o nome, o que não tem problema nenhum, vamos dar um nome para ele. Traga um nome de sua simpatia, que é exatamente isso que Kardec nos coloca aqui no Livro dos Espíritos. Chame-o por um nome, e aí fica, vou colocar aqui, o dever de hoje à noite. Na hora que a gente for colocar a nossa cabeça lá no travesseiro, né, para quem está nos ouvindo nesse momento, fala assim, é verdade, né? Quem é o meu anjo guardião, o meu anjo da guarda? Como é que será ele? Pode ser uma figura masculina, pode ser uma figura feminina, não tem problema nenhum. Nós vamos fazer uma oração, se ligar a esse nosso amigo espiritual, e falar assim, opa, a partir de hoje, toda vez que eu pensar em você, eu vou estar te chamando por esse nome. Dê um nome para ele. E faça essa ligação mental. E essa ligação, ela termina facilitando esse processo da intimidade sua com ele. Tá? Mais de 40 anos se passaram quando eu trouxe esse nome para o meu anjo da guarda. E eu utilizo o tempo todo. Às vezes estou no meu ambiente de trabalho, estamos em uma reunião difícil, por exemplo, e eu falo assim, meu Deus, como é que eu vou estar saindo dessa? Como é que eu vou estar orientando esse meu grupo? Né? Pessoal, vou ali rapidinho no banheiro. Tá? Vou no banheiro, no corredor, fecho a porta, sento no vaso e falo assim, Jorge, vem cá, e aí, como é que eu vou estar saindo dessa situação? O que é que você orienta? Olha só que interessante. Orientação de Santo Agostinho. Traga seus problemas para o seu anjo guardião. Troque ideias com ele. Faça as perguntas. Questão 495 do Livro dos Espíritos. E na hora que a gente se liga a esse amigo espiritual, as ideias começam a aparecer na tua cabeça. Porque ele vai estar ali orientando. Lembram do Tom e Jerry? Um e outro? Né? Se nós fizermos isso, nós vamos estar ligados a esse amigo espiritual, a esse anjo protetor.
está o tempo todo ao nosso lado, nos conduzindo para o bem. É sempre uma questão de escolha. É uma possibilidade de nós definirmos quem vai estar dirigindo o nosso caminhar nessa vida. Nós vamos nos ligar aos nossos obsessores, aos nossos protetores. Livre-arbítrio. Essa definição, essa escolha é nossa. E no momento em que nós escolhemos, nós nos sintonizamos. E os espíritos que sintonizam com aquilo, simpáticos à nossa proposta, terminam vindo ao nosso alcance, à nossa ajuda e assim por diante. E é isso que o Kardec nos coloca muito claramente, de podermos utilizar, e a palavra talvez seja essa mesmo, de utilizar esse amigo espiritual, esse anjo protetor, esse anjo da guarda, esse guia que Deus colocou nessa vida aos nossos cuidados. Melhor, aos cuidados dele. Né? Ou seja, nós estamos aos cuidados de um companheiro que irá nos acompanhar do momento do nosso nascimento até a nossa desencarnação, no mínimo. No mínimo. E por que no mínimo? Porque o Livro dos Espíritos nos colocam que, às vezes, temos espíritos protetores que acompanham o indivíduo em várias encarnações. Outros não. Outros exatamente assumem aquela missão exclusivamente em uma encarnação. Agora, alguns outros podem estar seguindo o seu protegido durante várias e várias e várias encarnações. Então, essa é a fala nossa que gostaríamos de trazer para hoje, de ter muito claro essa ideia de que ter um amigo espiritual que se dedica do nosso nascimento ao nosso desencarne, que muitas vezes termina acompanhando em outras vidas, é uma ideia muito consoladora. Muito consoladora. E que eles estão o tempo todo conosco. Óbvio, a pergunta é, será que nós estaremos com eles? Porque no momento em que não o ouvimos, eles também podem se afastar. Lembram? Eles vêm e nos aconselham, falam conosco, dizem o que a gente pode fazer, para a gente não andar por ali. E ficam falando, e a gente não ouve. O que acontece também com eles? Eles falam assim, opa, peraí, não adianta. Deixa eu me afastar um pouco, deixar esse meu protegido caminhar do jeito que ele está querendo, mas ele fica de olho. No momento em que nos ligarmos, ele volta o tempo todo a nos proteger. É isso que está aqui no Livro dos Espíritos. Então, a proposta divina de nos colocar alguém o tempo todo para estar conosco, nos orientando, como nos fala Santo Agostinho e São Luís, e aí no mínimo, se vocês não quiserem ler essa parte, né? No mínimo, essa questão 495 do Livro dos Espíritos, ela seria muito esclarecedora para nos orientar nesse sentido. Ela é muito consoladora. Vamos trazer esse amigo espiritual para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Hoje à noite, nesse rápido exercício, vamos nos ligar a ele, dar um nome para ele ou para ela. Tá? E, a partir de então, todas as vezes que tivermos as nossas dificuldades, as nossas felicidades, os nossos problemas, as nossas condições, né? Jorge, vem cá. Vamos lá, vamos me ajudar a resolver isso aqui. Ô, Jorge, beleza, isso funcionou, que é uma maravilha. Tá? No meu caso, como eu chamo o meu amigo espiritual. Entendeu? É ter isso como uma proposta consoladora. E saber muito claro que Deus nos protege colocando esses espíritos que vão estar sendo as pessoas definidas pelo plano maior da vida
a auxiliar o nosso processo evolutivo. Sabendo disso, vamos nos ligar a essa ideia. Ligando a essa ideia, anjo da guarda. Anjo da guarda temos todos nós. Não vamos firmar exclusivamente para nós. E aí é para quem é pai, para quem é mãe, para quem tem criança pequena. Vamos começar a trazer essa filosofia desse amigo espiritual, desse anjo da guarda, no dia a dia da nossa criança. Eu lembro, os meus meninos tinham seus 5, 6 anos, quando estávamos conversando sobre isso, e naquela nossa conversa, falando assim, vamos dar o nome do espírito protetor de vocês, do anjo da guarda, né? Um é o Lúcio. Eu venho aqui com a minha esposa. E o outro, Augustus, né? Foi o nome que os meninos deram para os seus amigos espirituais, né? Para os meus 2 filhos, né? E eles tratam exatamente essa situação. Vem quando eles se ligam nessa questão. Lúcio, vem cá, Augustus. E faz a ligação de coração. Tá? Eles sempre estavam conosco. O problema é, nós vamos estar com eles. A fala toda de Santo Agostinho é exatamente essa. Vamos atender, então, a orientação espiritual, trazer esse nosso anjo da guarda para o nosso lado, para a nossa vida. Como eles dizem, a nossa vida vai ser muito mais fácil, a nossa vida vai ser muito mais feliz. Sabendo disso, pratiquemos e confiemos em Deus. Jesus nos abençoe nesse momento em que o recolhimento no lar se faz tão necessário para que as famílias se agreguem cada vez mais na proposta de união familiar. Que os nossos anjos da guarda abençoe a cada um. Os nossos espíritos protetores das nossas famílias, ligado a esse nosso anjo guardião, fortaleça cada vez mais esses nossos vínculos. Até uma próxima possibilidade e fiquem com Deus. Marco, muito obrigado pela sua explanação do anjo da guarda. Eu fico muito feliz desse tema que nos traz, né, no nosso dia a dia tanta proteção e a importância desses amigos espirituais que nos cuidam e que nos orientam e que nós devemos, né, sempre estarmos ligados a eles, né, nos aconselhando e nos pedindo proteção. Marcos, em nome do Centro Vicente de Paulo, quero agradecer muito pela sua presença, pela sua dedicação. E agora eu vou passar para a nossa prece final com a nossa trabalhadora da casa, a Alcione. Que todos tenham uma boa noite e uma excelente semana. Um grande abraço. Queridos companheiros, boa noite a todos. Que a doce paz de Jesus possa nos envolver neste momento. Vamos nos aconchegar diante do Mestre, de joelhos espiritualmente aos vossos pés, para sentir a sua doce presença e externar a nossa gratidão por esse momento tão especial, esse encontro que nós estamos tendo todos aos domingos, todas as quintas-feiras, para estudarmos juntos a doutrina espírita, essa fonte de ensinamentos gloriosos. Gratidão, Senhor Jesus. Gratidão pelas nossas vidas. Gratidão pelo nosso companheiro que esteve aqui conosco, trazendo a sua fala tão produtiva, tão clara, tão benéfica a todos nós. Que o Senhor possa cada dia abençoá-lo, iluminando os seus caminhos, iluminando o seu lar e a sua família. Que todos recebam essas bênçãos dessa noite. Obrigado, Senhor. Nós vamos convidá-lo, Senhor Jesus, para que entre em nossos lares neste momento. Vem estar conosco, acompanhado dos teus emissários.
para que todos nós, moradores deste recinto, possamos receber o passe de energias poderosas, para que possamos restaurar as nossas forças, as nossas energias, a nossa saúde física e espiritual. Pedindo também, Senhor Jesus, pelas nossas águas que estão sobre a mesa, que o Senhor possa energizar esse líquido, transformando-os num elixir poderoso, no remédio salutar, para que ao ingerirmos, sintamos encorajados e libertos das nossas mazelas, do corpo e do espírito. Agradecido, Senhor, por esses momentos de luz, por esses momentos de paz, em que todos nos encontramos aqui em vibrações fraternais. Nós vamos orar a prece que tu nos ensinastes, pedindo permissão para encerrar mais um encontro nesta noite, pedindo a paz, a harmonia para todos os lares e para esse início de semana, que seja uma semana produtiva de trabalho, de amor ao nosso próximo, de trabalho tanto espiritual quanto da matéria que nós ainda necessitamos para sobrevivermos. Então, Senhor, nós vamos orar, louvando nosso Pai através dessa oração e agradecendo por tantas bênçãos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Pois só em ti, Senhor, brilha a luz eterna, a luz do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para todos sempre, e que assim seja. Boa noite a todos.